Louvado e enaltecido seja o nosso Deus. A igreja pode se aceitar, por favor, seu lugar, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa inundar cada coração aqui nessa noite abençoada por Deus. E nós vamos estar compartilhando de algo da palavra de Deus, e sabemos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Inclusive, domingo à noite eu fiz aqui uma simulação com a igreja para entendermos Salmo 119, versículo 105. O que significa lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos? Então eu peguei uma folha de caderno com as suas linhas, e pedi para 4 irmãos, inclusive o irmão Mineu, um deles estava aqui, para escrever o nome nessas folhas. Fácil, né? Para escrever na linha. Só que com um detalhe. Eu perguntei se eles poderiam escrever o nome, essas 4 pessoas. Disseram que não havia problema. Só que nós apagamos todas as luzes. Com as luzes apagadas, iriam escrever o nome. Conclusão: foi um caos, porque nenhum dos 4 conseguiram escrever o nome na linha certa. Escreveram fora da linha, escreveu torto na folha. Por quê? Porque eles não estavam enxergando nada, estavam no escuro. E quando o salmista, ele falou essa palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ele estava se referindo a um mundo de trevas, a um mundo de incerteza, a um mundo de insegurança, onde não sabia onde pisar, no caminho não sabia onde firmar os passos. E a palavra de Deus, ela traz à luz o caminho onde ele pudesse caminhar com segurança. Amém? Assim, quando acendemos a luz, nós conseguimos enxergar tudo. Então, é muito importante nós entendermos o quanto Deus, ele quer nos ensinar dentro da palavra de Deus. Não basta, meu irmão e minha irmã, você ter muito conhecimento. Não basta ter muitas posses. Não basta ter uma quantidade de pessoas conhecidas, se não sabemos usar todos esses recursos com prudência. Amém? Se você olhar a definição da palavra sabedoria, significa usar com prudência os seus conhecimentos. E o que mais a Bíblia quer nos ensinar é nós termos sabedoria. Abra a tua Bíblia inicialmente no livro de Tiago. Eu não ia ler Tiago, não vou ler Tiago, capítulo 1. Lá no final da Bíblia, Tiago, capítulo 1. A Bíblia até fala sobre esse assunto. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você quiser começar de Apocalipse para trás, é mais fácil para você encontrar o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Encontraram? Ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Fecha os teus olhos por um minuto. Pai, lemos um trecho da tua palavra. Peço-te a sabedoria, como a tua palavra ensinou agora, e o discernimento, e que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos e venha falar somente aquilo que o Senhor quer que a tua igreja e cada um que ouça esta palavra necessita ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amados, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, em várias circunstâncias, o que a Bíblia mais nos ensina é conduta de vida. Se você olhar desde o início, desde do povo de Israel, vamos considerar o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles estavam ali, o povo judeu, mais de 400 anos como prisioneiro em uma terra estranha, e perderam referência, perderam os costumes. Aí foi quando Deus constituiu Moisés para os libertar e os conduzir, ali no deserto. Mas o que Deus fez? Deus lhes enviou os 10 mandamentos, que eram o objetivo de disciplinar aquele povo. Então, os mandamentos que Deus enviou era para disciplinar o povo, para que o povo tivesse sabedoria, para que eles pudessem conviver juntos. Porque imagine um povo escravo. Eles não tinham opinião, eles viviam sob as ordens dos seus senhores. Então eles não podiam, não iam expressar opiniões. O que o Senhor mandava, eles faziam. Então era uma vida mecânica. Obedecia o Senhor, ia para casa, dormia, outro dia escravo. Mas de repente eles estariam vivendo em liberdade. Imagine todo mundo querer mandar. Imagine todo mundo querer opinar. Então o que Deus teve que fazer? Deus teve que disciplinar aquele povo. Deus teve que colocar uma regra, uma doutrina, um ensinamento, tanto moral como espiritual, para que eles pudessem saber viver em comunidade. Amém, irmãos? É como acontece em um condomínio. Existe uma ata, existem normas e regras para que pessoas que moram num prédio, eles vão saber conviver, porque senão cada um faz o que quer. Senão a pessoa meia-noite, às 2 da manhã, ele liga a furadeira e acorda todo mundo. Se não houver regra, não haverá harmonia. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a ter também harmonia aqui nessa terra. E os 10 mandamentos têm esse objetivo, e assim foi indo. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para a igreja, baseado em toda a palavra de Deus, em todas as promessas que Deus fez, em relação ao Messias, em relação a Jesus Cristo, a promessa que Deus fez desde os tempos passados é de que Ele iria resgatar o homem da culpa, Ele ia resgatar o homem do pecado, da perdição, e Deus lhe daria uma nova chance para que o homem voltasse ao paraíso de onde ele veio, voltar ao paraíso do qual nós chamamos de céu, e para que o homem pudesse voltar ao paraíso, alguém assumiria a nossa culpa, que foi o Senhor Jesus. Então, se em muitos momentos Deus disse que enviaria o Messias, e este morreria na cruz, esse assumiria a nossa culpa, para nós estarmos remidos, estarmos perdoados, limpos. Vocês concordam comigo que Jesus Cristo, com 1 ano
de idade já poderia morrer na cruz? Amém? Eu sei que todo mundo vai ficar assim, mas por quê? Eles não usavam um cordeiro imáculo, um cordeiro ali novinho, para aspergir, para purificar o pecado? Jesus, que seria o cordeiro pascal, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, ele poderia, mas só que tinha um propósito. Deus não tinha somente o propósito de Jesus morrer lá na cruz, mas Deus tinha o propósito de ensinar o povo que ele buscaria, o povo que ele escolheria, para que tivessem uma conduta cristã, uma conduta na vontade dele, para que pudesse habitar o céu. Então, antes mesmo de nós podermos habitar o céu, Deus quis e quer nos ensinar a viver em comunhão. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele viveu toda uma vida. Ele teve uma vida normal até os seus 30 anos. Uma pessoa que sofreu todas as consequências com 30 anos. O Senhor Jesus, ele pode sofrer o que você sofre. Ele pode sentir as mesmas dores que você sente. Ele foi ali tentado, ele recebeu as mesmas tentações que todos sentem. E aí, aos 30 anos de idade, que Jesus iniciou o seu ministério. Por que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos? Para nos ensinar. Ele escolheu 12 discípulos. A Bíblia diz que o Senhor, para escolher os discípulos, ele foi ao monte orar, a noite toda no monte orando a Deus para escolher os 12. Para que Jesus faria isso, sendo ele o próprio Deus, sendo ele onisciente? O Senhor Jesus, ele fez isso para nos ensinar que toda e qualquer decisão que nós viermos a tomar, nós devemos apresentar a Deus. Então, todas as atitudes que o Senhor Jesus, ele teve aqui nessa terra, quando ele escolheu os seus discípulos, foi para ensinar esses discípulos a viver uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Então, esta é a palavra. E segundo ele, essa conduta nos dá tanto o direito da nossa salvação, como viver uma vida de paz, uma vida de harmonia. Então, o ministério de Jesus Cristo foi de ensinar. Ele foi lá no monte das beatitudes, ensinar as bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os pacificadores, então ele começou a ensinar como conviver em sociedade, como agir prudentemente nessa terra. Então, o Senhor Jesus, para você ter uma ideia, ele quebrou dogmas, ele quebrou preconceitos, porque, por exemplo, quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, cobradores de impostos, pessoas que eram corruptos. Ele estava no meio de pecadores, ele estava no meio de pessoas que eram marginalizadas, ele curava pessoas que eram endemoniadas. Então o Senhor Jesus, ele veio quebrar todos os dogmas que o homem criou e veio mostrar qual é a vontade de Deus. Então esse é o objetivo do Senhor no ministério dele aqui nessa terra: ensinar o amor, ensinar a vida em comunhão, ensinar acerca da fé, como enfrentar tempestade, como enfrentar desertos, como enfrentar dificuldade. Então ele ensinou aqueles discípulos para que posteriormente se tornassem apóstolos e nos ensinar no dia de hoje. Amém, igreja? Então eu quero dizer, se nós queremos ter uma vida abençoada aqui nesta terra, se você quer viver as promessas de Deus, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é sabedoria para poder usufruir das bênçãos que Deus vai te dar. Feliz é o homem e a mulher que pede a ele sabedoria para que possa agir prudentemente e receber as bênçãos de Deus e permanecer com elas. Amém? E a Bíblia nos mostra algumas pessoas que foram prudentes,
e assim agiram e foram abençoadas. Uma das pessoas da qual nós conhecemos, Salomão. Salomão, ele era filho do rei Davi. Ele tinha promessa de assumir o trono de Davi, e ele herdou o trono de Davi. Ele herdou todas as riquezas, tudo. E de repente, Salomão, ele orou a Deus, e de repente Deus fez uma oferta para Salomão. Deus chegou para Salomão e ofereceu o que ele queria. Deus chegou para Salomão e disse: o que você quer? Se você quiser acompanhar, acompanhe comigo. Lá no livro, existe Crônicas, vamos abrir em Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Para a gente entender, irmãos, o porquê muitas pessoas foram abençoadas, o porquê que pessoas receberam bênçãos do Senhor. E é muito importante nós agirmos sabiamente em todas as nossas atitudes. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Encontraram? Amém. Diz aqui: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão. Ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão. Amém, irmãos? Conclusão: Salomão, ele poderia, naquele momento que ele estava ali assumindo o trono, ele sabia todo o poderio que ele tinha. Ele podia dizer: Senhor, eu quero riqueza, me dê força para vencer os inimigos, me dê sabedoria. Não, ele pediu o seguinte: Senhor, eu reconheço tudo que o Senhor fez, mas nada adianta se eu não souber conduzir. Eu lhe peço sabedoria. Quantas vezes você teve situações na qual você não sabia como agir? Quantas vezes você viveu situações da tua casa, da tua família, decisões na qual você pensou: o que fazer? Como fazer? Então, irmãos, você percebe que a melhor dádiva que o homem recebe de Deus, antes de qualquer promessa, é a sabedoria. Amém? E Deus concedeu, Deus se alegrou daquele pedido de Salomão, e disse: Salomão, além de sabedoria, eu vou te dar tudo. Por quê? Porque eu sei que você, tendo muito, você vai continuar servindo a mim.
Amém? Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não recebem bênçãos de Deus porque não estão preparadas para receber a bênção de Deus. Porque o dia que ela receber o grande milagre que ela espera, ela abandona o Senhor. Então, entre a pessoa receber o grande milagre e ser salvo, Deus prefere essa pessoa com o joelho todo raladinho, mas indo para o céu, amém? Do que ela receber o grande milagre e afastar-se da presença do Senhor. Nós cometemos erros diários. Foi domingo, nós compartilhamos de Tiago também, e falamos sobre a língua. Quantos erros nós cometemos em palavras? Quantas vezes falamos algo e logo na sequência dizemos: por que eu falei aquilo? Por que eu comentei aquilo? Quantas coisas nós falamos na qual não deveríamos falar? Domingo pela manhã eu compartilhei esse mesmo texto sobre a língua, e eu lembro que no final do culto a irmã Eze me comentou algo muito sábio, e eu compartilhei isso no domingo à noite, além do que nós compartilhamos de manhã sobre a história de José, que foi a história do rei Ezequias, um grande rei, temente a Deus, abençoado pelo Senhor. O rei ficou doente, quase morreu. Aí ele se humilhou diante da presença de Deus, pediu que Deus revogasse aquela causa. Deus ouviu a oração, Deus o curou, concedeu-lhe mais 15 anos, e ele estava bem. Quando o rei Ezequias estava bem, ele recebeu de um rei emissários, ele recebeu mensageiros que vieram saber como é que ele estava na saúde. E aí sabe o que aconteceu? Quando os mensageiros foram na casa dele saber, e eram os mensageiros do rei da Babilônia, inimigo, e quando os mensageiros foram na casa dele, sabe o que Salomão fez? Todo inocente, ele levou os mensageiros e mostrou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, tudo que ele tinha. Ele literalmente viveu aquele termo que todo mundo usa: deu o ouro pro bandido. Ele passou tudo. Aquele povo foi embora, veio o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse para Ezequias: Ezequias, esse povo que veio aí, o que você falou com eles? Aí Ezequias, todo sem graça, disse: aí mostrei o ouro, mostrei a prata, mostrei a nossa riqueza, mostrei a minha família. Aí Isaías disse: tudo que você mostrou para eles, você vai perder, porque você não deveria ter mostrado para o inimigo, você não deveria ter falado aquilo que Deus te deu. Conclusão: ele abriu a boca na hora errada, ele não foi prudente, ele não agiu com sabedoria e fez com que viesse perder aquilo que Deus havia dado para ele, na inocência. Amém, irmãos? Por que eu estou comentando isso? Nós cometemos erros inocentemente, sem perceber. Então por isso que é muito importante, a todo momento que você for pedir algo para Deus, todo momento que você for pedir uma bênção para o Senhor, é você dizer: Senhor, me prepare para receber a tua bênção, me prepare para ser abençoado por ti e não perdê-la, e não mudar a minha postura. Tem um homem na Bíblia que ele foi sábio. Ele foi tão sábio também, que este homem, ele também fez parte do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é considerado o livro da sabedoria. Por que o livro de Provérbios foi considerado o livro da sabedoria? Quem o escreveu? Salomão. Então, se você for perceber, o livro de Provérbios, ele nos ensina uma vida prática, uma vida prudente, porque Deus deu revelações, Deus deu sabedoria a Salomão, e Salomão escreveu Provérbios. Mas este homem escreveu um apêndice, um complemento para o livro de Provérbios, porque Deus deu sabedoria para este homem. Este homem foi sábio no pedido que ele fez.
O nome dele é Agur. E veja o que Agur pediu. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, por favor, irmãos. Provérbios, capítulo 30. Para ver que interessante o que esse homem pediu. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Agur, o nome dele. Este homem, ele conhecia as suas dificuldades. Como ele conhecia as dificuldades como homem, então ele fez uma oração a Deus. E quando nós apresentamos a Deus as nossas dificuldades, Deus nos ajuda. E veja o que ele disse aqui, Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que lhe for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém? Amém. Irmãos, você viu o homem pedir, você falou: mas esse homem aí, ele disse: Senhor, por favor. Em outras palavras, ele disse: me prepare para ser abençoado por ti. Ele quis dizer: Senhor, se perceber em mim. Ele não pediu, ele pediu uma vida boa, amém, irmãos? Deus tem para os seus uma vida boa, uma vida de prosperidade, uma vida de fartura. Esta é a promessa de Deus. Mas ele chegou para Deus e disse: Senhor, não me deixa viver pobreza e nem riqueza. Por quê? Se o Senhor me der riqueza demais, eu vou me ensoberbecer e vou esquecer de ti. Eu vou dar mais valor para a riqueza. Mas se o Senhor me der pobreza, eu vou ficar numa miséria tão grande que vou até roubar. Então eu disse: para mim não roubar e não aprontar, então o que eu vou fazer? Me dê um melhor. Então ele fez isso por quê, irmão? Porque ele reconheceu a limitação humana e ele pediu, na verdade, sabedoria. Ele pediu para que Deus viesse ajudá-lo a viver prudentemente aqui nessa terra. Então, se nós percebemos, os grandes homens de Deus, os homens da Bíblia que foram referência para nós, foram pessoas que tiveram atitudes prudentes. E este homem, ele deu um grande ensinamento para nós, de ter atitudes prudentes. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, ele pediu para Deus sabedoria, para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse decidir na hora certa, para que ele não pudesse tomar decisões que viessem trazer consequências futuras. Então, igreja do Senhor, Deus, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Amém? Saiba disso. Deus tem o melhor para cada um de vocês. Então, quando você estiver pedindo algo para Deus, peça antecipadamente: Deus, me dê sabedoria para viver as tuas promessas. Me dê sabedoria para viver as tuas bênçãos e não me afastar da tua presença. Não deixar de servir a ti. Eu tenho certeza que se você falar isso com Deus, e se você procurar honrar isso a Deus, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Amém? Ele vai te dar o melhor, tudo aquilo que almejar o teu coração. Esta é a vontade de Deus. Amém, irmãos? É você entender que em qualquer circunstância
que você estiver vivendo, Deus é Deus. É você saber se portar prudentemente em qualquer situação da tua vida. Amém? O que eu estou falando aqui, eu li esse texto, ele falou sobre riqueza e pobreza. Eu vou ler um outro que também fala financeiro, mas o que Deus quer que você entenda não é só nesse sentido, é no aspecto geral da tua vida. Amém? Por quê? Porque o apóstolo Paulo não é uma referência para nós? Não é uma referência de fé? E veja o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4, e eu encerro por lá. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Veja como ele se portava, estava sempre de bom ânimo. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago: não seja uma pessoa de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É a pessoa de um jeito, uma hora está assim, outra hora está de um jeito, cada hora está de uma maneira. Não, seja uma pessoa firme, seja uma pessoa constante, né? Ele disse: quer sabedoria? Ele disse: peça para Deus que Ele te dá. Ele te dá liberadamente, mas peça com fé. Por que ele disse que peça com fé? Não duvide, não se subestime. Amém? Se você pedir, Deus te dá. E sabedoria, que eu estou dizendo, é saber como agir em todos os seus sentidos. E veja que diz Filipenses 4, versículo 10. Paulo dizendo, Filipenses capítulo 4, 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos falava oportunamente. Ele está comentando para os filipenses sobre a ajuda que eles davam para Paulo, tá? Mas ele diz aqui, o versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Até falando em sabedoria, irmãos, às vezes a gente fala coisas sem base, tá? Às vezes todo mundo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo. Você tem que bancar o que você fala, tá? Por isso que existia um pastor, ele sempre dizia, e eu sempre, ele dizia: texto fora de contexto gera pretexto. Às vezes você vive o que você falou e depois reclama com Deus. Você diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Pode mesmo? Você sabe o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Significa viver na pobreza e na riqueza, viver na honra e viver na humilhação. Pode mesmo? Oh, aí não, né, pastor? Então, às vezes a gente fala versículo, é a mesma coisa que as pessoas falam: tem aqueles que não veem por amor e diz que está na Bíblia. Não está na Bíblia, irmão. Não existe esse versículo na Bíblia. O contexto bíblico chega a isso, amém? Então eu estou comentando que é muito importante nós entendermos o que nós falamos, porque às vezes nós vivemos o que falamos e reclamamos. É como uma vez, na época eu fazia uma programação, na época entrevistamos o Alex Dias Ribeiro, era o primeiro corredor de Fórmula 1. E nessa entrevista, ele era o presidente dos Atletas de Cristo. Ele disse que o maior problema que ele tinha com o jogador de futebol, os que se convertiam, é as pessoas viverem texto fora de contexto. Porque ele sempre chegava lá e dizia: tudo posso daquele que me fortalece, tudo posso. Depois ficavam frustrados. Aí ele dizia que ele tinha que ministrar aqueles jogadores, porque o jogador, ele estava lá num pênalti e ele fazia um gol. Aí ele abria a camiseta e na camiseta estava dizendo: Deus é fiel. Só que tinha um problema: o goleiro também era cristão. Quer dizer que Deus foi fiel com ele que chutou a bola para o gol e foi infiel com o goleiro que levou o frango? Não tem, irmão. Percebe como que é? Quer dizer
o goleiro. Então, aí o goleiro ia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então você percebe que nós temos que entender, até na palavra de Deus, conclusão, quer dizer que Deus foi fiel com ele, foi fiel com o goleiro. Então, é muito importante nós entendermos isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse: eu sei e eu tenho experiência em viver qualquer situação, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: eu sei viver situações de dificuldades e situações de alegria, porque eu encontro força no Senhor meu Deus. Amém, irmãos? Então é importante, porque às vezes nós vivemos aquilo que nós falamos, nós profetizamos aquilo. Então é muito importante nós entendermos e saber aquilo que nós falamos. Então por isso que em todo momento é importante nós chegarmos para Deus: Senhor, me dê sabedoria, para que eu venha falar palavras corretas e venha ter resultados esperados. Amém? Então temos esse exemplo. E o que Deus quer deixar bem claro aqui hoje: antes de você pedir algo para Deus, peça a Ele sabedoria para viver as promessas dEle. Pode ter certeza que você vai saber usufruir do melhor, você vai administrar o melhor, aquilo que Deus te dá, e cada vez Ele vai te conceder mais. Você crê nisso? Amém. Então não duvide, como a palavra do Senhor diz. Amém? Pode aplaudir a palavra do Senhor.